Como a FEFIC me fez voltar a escrever e a minha história com a feira. Oi, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Gabriele Caceta, eu sou autora de fantasia e terror. Vou deixar aqui na descrição os meus livros para você conhecer um pouco do meu trabalho. E hoje eu vim falar um pouco sobre a FEFIC. A FEFIC é a maior feira de ficção cristã do Brasil. Ela acontece uma vez por ano. Teve 2 edições em Minas Gerais e 3 edições em São Paulo, sendo a última há alguns dias atrás, de julho de 2026. A minha história com a FEFIC começa em 2022, antes da primeira edição acontecer, onde a Sara Guzella, que também é escritora de fantasia, teve a ideia de fazer uma feira só para livros cristãos, depois de ir para a Bienal. Só que ela veio fazer essa feira na cidade onde ela morava, que era Belo Horizonte, e eu morava em São Paulo na época. E a gente se conhecia só pelo WhatsApp, redes sociais e tudo mais. Então ela colocou num grupo do WhatsApp: gente, vou fazer essa feira aqui. Quem quiser vir se inscrever, venha. E eu fui uma das malucas que me inscrevi. Na época eu só tinha um livro de poesia publicado, físico. Eu tinha acabado de publicar o primeiro livro independente. E resolvi ir. Eu peguei um conto, tive a ajuda de algumas amigas para editar esse conto. Fiz a capa no Canva e levei pra feira, tipo assim, loucura. Eu nunca tinha viajado sozinha para outro estado. Acabei indo de carona com uma outra escritora que morava na minha cidade e dormi na casa de um pastor que me recepcionou, amigo da família da Sara, quem eu não conhecia. Gente, não recomendo, tá? Crianças que me assistem, não façam isso. Os pais de vocês vão ficar bem malucos, os meus ficaram, tá? Mas eu já era maior de idade, vale ressaltar. Uma experiência muito difícil para mim essa primeira feira, porque eu não conhecia ninguém, eu era extremamente tímida, eu não conseguia falar com as minhas colegas que estavam vendendo os livros nos estantes do meu lado, que inclusive uma delas hoje é uma das minhas melhores amigas, também é escritora. Mas foi uma experiência muito boa, assim, me tirou da minha zona de conforto e eu vi Deus providenciando milagres para conseguir estar naquela feira de fato, fazendo com que os livros vendessem de uma forma que eu nem sei explicar. Era o meu primeiro livro, eu era completamente inexperiente, mas resolvi arriscar. E aí, no início de 2023, veio o convite da parte da Sara para fazer parte da equipe de organização da feira durante o ano de 2023 como voluntária. Eu aceitei, então eu fiquei responsável pelas redes sociais da FEFIC no ano de 2023, também na organização da feira no geral. A feira aconteceu de novo aqui em Minas Gerais, com o apoio de igrejas, espaço cedido por igrejas e tudo mais. E dessa vez eu pude ver por trás de como a feira era feita, e assim, foi muito legal. Eu me aproximei muito da Sara, fiz grandes amizades com outras pessoas que estavam ali naquela equipe de organização. E foi muito marcante para mim fazer parte disso, né? Foi muito importante para minha carreira, porque a FEFIC 2023 eu estava quase desistindo do meu livro Todas as Miss Libélulas, e hoje ele é publicado pela Mundo Cristão. Eu já publiquei a continuação, que é Aranhas no Meu Estômago, e estou escrevendo o livro 3 agora. A feira foi muito importante ouvir sobre propósitos, sobre como o Senhor tem um propósito para os escritores. Foi uma feira financeiramente difícil para todo mundo, porque ninguém vendeu o suficiente para pagar os gastos da feira, mas o Senhor proveu e cuidou de todos. E poder encontrar autores que estavam ali em 2023 comigo, ter amizade com a Sara e outras autoras que faziam parte da equipe de organização, mostra como o Senhor tem nos sustentado. A edição de 2024 foi a primeira edição em São Paulo, aí eu já não fazia mais parte da equipe de organização. E foi uma edição 2024 e 2025 para mim, elas aconteceram no mesmo lugar, que é na quadra do Colégio Mackenzie. E foram edições muito difíceis, porque eu estava trabalhando CLT, então eu tinha que conciliar o CLT com a carreira de escritora. Por mais que, graças a Deus, eu trabalhava na editora Mundo Cristão nesse período, né? A de 2024 ainda não tinha meu livro publicado por ele, assim, ele foi publicado em 2025. Mas era muito corrido ter que ir pro trabalho CLT, pegar metrô, ir pra feira, ter que ir pra feira, falar com as pessoas, aí vai pro Airbnb, dorme tipo 3, 4 horas, acorda às 5 da manhã, volta pro trabalho. Então foram muito intensas, assim, pra mim. Eu tenho várias histórias legais, encontro com leitores, conheci muitas pessoas. Eu tive um momento muito importante com meu marido durante a FEFIC 2025, porque era a segunda vez que a gente estava se vendo pessoalmente. Ele é de Belo Horizonte, eu de São Paulo. A gente começou a conversar por conta de uma amiga de BH, né? E era a segunda vez que a gente estava se encontrando de fato. Mas tinha muita coisa acontecendo, eu não conseguia aproveitar tanto da feira, por mais que eu vi muitos milagres acontecendo na feira também. Esses 2 anos eu tive um stand junto com outras amigas minhas, que é o grupo Literatura de Cortejo. Nós somos em 6 autoras, e a gente escreveu um livro para poder bancar os custos da feira, que é o Manual de Cortejo para Princesas Desencantadas,
Hoje esse livro é publicado pela Thomas Nelson e é muito louco ver que um livro que a gente escreveu para poder arrecadar R$ 300 para pagar a decoração de um stand, hoje está numa das maiores editoras do mundo, que faz parte do grupo HarperCollins. Eu vim falar especificamente sobre a FAFIC 2026, foi a minha quinta-feira. Pela primeira vez eu não estava mais como CLT, eu fui só para aproveitar a feira. Eu fiz a viagem contrária, que agora eu moro em Belo Horizonte, eu tive que ir para São Paulo. A feira foi no Memorial da América Latina, foi muito maior, teve muito mais cara de Bienal. E essa feira me marcou profundamente, porque ela me ajudou a voltar a escrever. Por conta do meu casamento, 2026 foi um ano muito conturbado. Eu casei, eu mudei de estado, minha vida, eu saí do emprego CLT que eu tava, minha vida virou de ponta cabeça. E eu não tava conseguindo escrever. Só que eu tenho combinados com a editora, né? Eu quero muito entregar um livro dentro do prazo combinado para que ele possa ser publicado ano que vem. Mas eu não estava conseguindo escrever. E eu tenho o terceiro livro para escrever da minha série, ou uma história inédita, mas nada estava saindo. E aí, só que durante a feira eu vi algo que eu ainda não tinha experimentado, que é o quanto as pessoas amam e têm abraçado todas as minhas libelas. Eu já tinha leitores de libelas nas outras feiras, nas outras FAFICs, né, de 2023, que eu publiquei o livro de fato até de 2025. Só que dessa vez eu vi o quanto fez diferença. Eu tive alguns testemunhos, eu tive leitoras que chegaram para mim chorando, contando testemunhos. E eu fui muito abraçada. O meu livro, Aranhas e Meu Estômago, ficou no top 10 mais vendidos do estande da Mundo Cristão. Então eu realmente pude ver o quanto essa história tem impactado a vida das leitoras. Isso me deu ânimo, porque eu não sabia como escrever o livro 3. Eu já tinha começado, mas eu parei de escrever ele, porque na época a minha avó faleceu enquanto eu estava escrevendo o livro. Então foi bem difícil para mim pensar em sentar e escrever por conta disso. Mas ver o impacto na vida dos leitores me deu ânimo. Né? Então eu saí da FAFIC 2026 e pude aproveitar muito mais, já que eu não estava na correria de CLT, né? Foi a primeira FAFIC ao qual eu não tive um stand de autor independente, todas as outras eu tive stand de autores independentes. Por mais que em 2025 eu já tivesse um livro publicado com a Mundo Cristão, eu ainda tinha outros livros independentes. Dessa vez eu tinha 2 livros no Mundo Cristão, um no Thomas Nelson, então eu pude aproveitar quanto autora a feira, quanto leitora a feira, andar, conversar com as pessoas, sem ter ali aquela pressão de você ter um stand, de você ter que estar vendendo o tempo todo, que foi a minha realidade como autora independente por 4 anos. Esse contato com os leitores, para mim, foi o que mais me marcou e o que me fez voltar para casa e começar a escrever o livro 3. Agora é uma maratona de escrita, eu tenho que correr contra o tempo perdido desse ano para conseguir entregar a tempo para que, em nome de Jesus, esse livro saia até 2027. Não posso prometer nada, não posso prometer que ele vai sair, que eu vou conseguir terminar. Mas se você é meu leitor de todas as libelas, esteve na FAFIC ou me apoia nas redes sociais, muito obrigada. Tem feito muita diferença na minha vida, na minha escrita. E se eu estou escrevendo já com 12 mil palavras escritas, o livro 3 é por conta disso. É isso, o vídeo de hoje era só para contar um pouquinho da minha história, para agradecer vocês, falar um pouquinho da minha experiência com a feira. E eu vou deixar todas as informações dos meus livros aqui na descrição. Curte esse vídeo, manda para um amigo e a gente se vê na próxima. Beijinhos!